Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Graça e paz. Aleluia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Amém? Vocês estão bem? Nós vamos começar uma semana gloriosa. Gloriosa. Amém? E eu sei que todos serão grandemente abençoados nessa semana. Deus colocou no meu coração uma live poderosa. Nós vamos fazer todos os dias da semana, né, nesse horário, com algumas mulheres de Deus. Nós vamos falar sobre mulheres no profético. Amém? E eu sei que todos nós seremos grandemente abençoados. Estou dando um tempinho para você começar a chamar as pessoas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ir chamando, pessoal. Eu estou esperando vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão empolgadas? Hoje nós vamos ter uma convidada especial, que é Edma Urey. Nós vamos ter Joanice do Japão, semana é amanhã, né? Interessante que Joanice ela vai estar às 22 horas lá no Japão e aqui 10 da manhã. Então vai ser bem divertido, né, a nossa conversa. Amém? Então, olha, estou dando só um tempinho para a gente trazer mais mulheres, porque hoje é um dia muito especial para você que ainda não sabe. Edma Urey, ela é esposa do pastor Delry, certo? E ela é nossa supervisora, uma grande mulher de Deus. E ela tem um chamado profético lindo, é reconhecida, a gente percebe, né, que ela flui nesse chamado. Estou dando um tempinho aqui. Aleluia. Aleluia. Vou ver se a Edma já entrou. Vamos lá. Edma, você está por aí? Estamos com grandes expectativas. Aleluia. Aleluia. Raimundo está aparecendo aqui na tela. Raimundo apareceu aqui. Você vai fazer o convite a ele ou você? Edma entrou. Você vai fazer o convite? Eu faço o convite. Eu faço o convite. Patrícia, me ajuda aí. Agora que eu estou sem minha ajudante. Pronto. Não. Glória a Deus. Bota o nome dele. Aqui. Eu acho que eu fiz o convite para ela. Deixa eu ver aqui se ela tá. Pronto, ela entrou. Tá linda, parecendo uma menininha. Bom dia, tá me escutando bem? Tô sim, você tá me escutando? Tô Aqui escutando. ajeitando. A minha assistente não tá hoje, aí tá Raimundo aqui, ele não sabe também mexer muito, mas acho que tá bem. Mas Então, Raimundo já Edma, tá. Você tá uma profissional já de live. olha, não sei mexer em nada praticamente, só sei falar. Viu? Mas olha, a gente tá com grande expectativa, Edma, quando Deus colocou no meu coração, né, essa live com mulheres no profético, no sentido de que eu acredito que nessa geração, nesse tempo agora, né, é um tempo oportuno para a profecia, né, o profético. A gente precisa, eu creio que Deus está derramando uma unção fresca sobre esse chamado e veio no meu coração algumas mulheres que eu identifico claramente que tem esse chamado. E você é uma delas, né? É evidente isso. E a gente quer... eu já falei um pouquinho sobre você, mas eu quero que você se apresente para o nosso público. Já temos quase 100 mulheres aí, homens também, né? Porque mulheres no profético, é bom homens também conhecer isso. Que, afinal de contas, a igreja é formada, principalmente no Brasil, de mais mulheres do que homens, né? Então, no meio dessas mulheres, tenho certeza que tem muitas, né? Com unção profética, ou mesmo com ofício profético. Fala um pouco de você, Edma, para aqueles que
talvez nunca lhe viu ou não sabe detalhes da sua vida. Bom, eu tenho a honra de ter nascido de novo, né, com meus 12, 13 anos, adolescente ainda, né? Fui ganha para Jesus através da vida da minha mãe. Então, todas as mães Amém. invistam nos seus filhos. A vida Isso. de intensidade da minha mãe diante do Senhor me alcançou, né? Então, seja intensa em Deus, mulher de Deus. E a diferença na sua vida vai alcançar seus filhos Amém. e os filhos dos seus filhos. E aquela música que tem sido maravilhosa, eu tenho escutado bastante, né? Que é o favor de Deus está sobre nós, sobre Sim, sim. nossa família. Então, assim, realmente minha mãe tem visto isso na nossa vida, na vida dos nossos filhos, né? Então, tudo isso começou assim, né? Eu nasci de novo através da vida da minha mãe, né? Comecei a aprender a palavra através da vida de Evane Lira, Sim. uma missionária maravilhosa que foi um instrumento do Senhor, ajudou o pastor Bud Mama Jane, depois veio para aqui para Aracaju e trouxe essa palavra para aqui para Aracaju que impactou a minha vida, né? Tive a honra de estar sempre perto pessoas de Deus, como Elias Zuzinha, né, que amam o Senhor intensamente, foram Isso uma mesmo. referência para mim sobre casamento, né? Eu via eles tão bem casados que eu disse, pai, casamento abençoado pode e existe. E o Senhor, eu criei em Deus, né? Busquei a orientação do Senhor, aprendi a ser guiado pelo Espírito Santo. Eu creio que o essencial nesse tempo é a gente entender que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é aquele que está disponível para nós o tempo inteiro, para falar conosco e nos orientar. Então, aí, o Senhor me liderou, né, através do Espírito dele, para casar. Disse que eu casaria com um americano, Eita né? glória! Já Quando eu começou orava aí o profético, né? Quando eu comecei a orar em línguas, Deus começou a falar coisas sobre isso. E o que eu digo sempre ao pessoal, Deus vai falar com você primeiro, né? E depois Deus vai usar você para falar para outros, mas Deus vai falar com você primeiro, né? Então, Amém. eu tive a direção de Deus de esperar no Senhor, e quando o Darren chegou, o Senhor disse, é esse. Eu Amém, tenho plena amém. convicção que é esse, né? E tem 20 anos que eu tô casada, 21 anos casado com ele. Glória a E Deus. como é bom ser guiado pelo Espírito para todas as áreas da nossa vida. E principalmente na nossa família. Tenho 2 filhos lindos. Meu Amém. filho é Brandon, de 18 anos. Minha filha Emily, de 16 anos. Brandon tem um chamado que Vânia foi usada por Deus há anos atrás, quando ele era bebezinho, né? E quando ele enfrentou sintomas de enfermidade, e ele foi diagnosticado com coisas, e quando o médico falou para mim, a primeira coisa que o Senhor me lembrou foi aquilo que o Senhor disse através da sua boca ao respeito dele. Isso mesmo. Então, Deus fala, queridos, e assim, a gente tem que ter um relacionamento com Ele, entendendo isso. Né? Então, hoje eu tenho Brandon que tem um chamado de Deus e é visível isso. Amém, verdade. Nós nunca forçamos nossos filhos a nada, nós nunca dissemos a eles a serem nada, a gente só disse a eles, vocês vão ser e fazer aquilo que Deus chamou você para ser e Amém. fazer. E Brandon hoje está começando a trilhar nesse caminho. Emily é uma adoradora, uma profetisa de Deus, vamos dizer assim. Verdade, verdade. Sempre foi muito usada por Deus para falar palavras do Senhor desde pequena. É impressionante isso. E hoje compõe músicas para o Senhor, adora, né? Passa horas naquele quartinho dela só adorando o Senhor, só compondo coisas que ela vem no coração. Então, queridos, eu tenho uma vida abençoada, eu não tenho o que reclamar. Estou servindo ao Senhor, pastoreando a igreja do lado do meu marido há 20 anos, né? E com 6 meses de casados, nós assumimos a igreja.
E muita gente diz que a igreja traz problema para o casamento. Não, a igreja não trouxe problema para nós. Nada que Amém. Deus te dá vai trazer problema para você. Se foi Deus que te direcionou e você está seguindo os princípios dele em fazer o que ele mandou, não vai criar problema, vai ser bênção. Então, com 6 meses de casados, nós assumimos a igreja e nós estamos pastoreando essa igreja por 20 anos já. E a pessoa Glória a diz, Deus. 20 anos. Para mim foi ontem que a gente começou, né? Mas, e continuo dizendo, pai, quando o senhor, desde o dia que a gente entrou, eu digo, pessoal, a gente está aqui até quando Deus mandar, e tem 20 anos que eu digo isso. E aí eu continuo dizendo isso, porque tá no lugar onde Deus te chamou para estar. É a chave para a gente viver uma vida em paz. Hoje você está aí, Vânia, né? Que estava aqui do meu lado, sendo uma bênção aqui. Você e Raimundo foram preciosos demais aqui, o braço direito de Darren, aquele que estava sempre ali à disposição para ajudar, não buscando nada para si, né? Você também, reunindo a mulherada todinha e sempre me puxando, eu querendo fugir, algumas vezes você vem. Não, Edma, seu lugar é aqui. Não, seu lugar é aqui, né? Então, eu sou muito grata a Deus. Esse é um pouquinho, um resumozinho da minha vida. Amém, glória a Deus. Querido, só para esclarecer, você vê aí fixado o nome PicPay, @Raimundo e Vânia Nascimento. Eu queria encorajar vocês que perceberem no Espírito que quer honrar a vida de Edma. Como eu não sabia o PicPay deles, eu coloquei o nosso. Então, se você quiser abençoá-la, você pode enviar uma oferta de amor. Ela não cobra por isso, nem eu estou cobrando, mas pessoas me pediam, sabe, Edma? Para fixar o PicPay. Então, eu não vou também furtar o direito das pessoas honrarem as unções que nós carregamos. Então, você é livre. Se você quiser honrar a vida da Edma, tá esse PicPay, assim que eu entrar, eu repasso para ela, tá bom? Bom, eu quero fazer algumas perguntinhas, né? Porque é um tema, assim, extremamente desafiador e desejoso. Você sabe que o profético é algo, assim, às vezes misterioso, entre aspas, e chama a atenção. E eu queria saber, Edma, como e quando você percebeu esse chamado profético em sua vida? Qual foi o momento que você identificou, rapaz, eu acho que Deus está me chamando para ser uma voz profética? Quando foi que você identificou? Na verdade, eu digo que da boca das testemunhas, né? Os frutos vão falando. Eu nunca me liguei muito com relação a um título. E quem me conhece de perto, eu não estou falando por hipocrisia. Verdade, eu estou falando fugia. porque eu realmente nunca me importei para isso, não. Meu coração, desde que eu me converti, eu quero que outras pessoas experimentem o que eu tenho experimentado em Deus. Eu quero que outras pessoas cresçam e desenvolvam e saibam como Deus é, né? Como Ele é real, como Ele é verdadeiro, como Ele pode mudar vidas. Então, eu nunca tive isso, mas os frutos começaram a aparecer, né? E eu digo às pessoas que a intimidade com o Espírito Santo é que começa tudo isso. Eu lembro das conferências do Espírito Santo com Brad Fluke, e durante aquele período de tempo, Deus estava falando, Ele me introduziu, vamos dizer assim, Deus me introduziu, me apresentou através de Brad Fluke o Espírito Santo, né? Como ele era real, como aquele ajudador que a Bíblia define, né? Que Jesus deixa tão claro em João. Eu vi ao vivo e a cores o que ele é capaz de fazer através da vida de Brad Fluke, palavras certeiras, a unção de cura, e ele incentivando a gente sempre ali a buscar para a nossa vida. E Evane falou muito sobre isso também, na matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. Então, isso tudo já vinha sendo provocado dentro de mim. Então, eu comecei a buscar e a ter direções na minha própria vida. Eu comecei a ouvir direções na minha própria vida. E, de repente, eu estava orando e o Senhor me lembrava de alguém e eu falava aquilo para aquela pessoa e era certinho. A gente estava reunido em oração, eu me lembro, a gente estava reunido em oração e Deus trouxe uma palavra para mim a respeito de outra pessoa sobre o chamado dela.
E aí o Senhor colocou para mim, inclusive você, Vânia, eu me lembro, são coisas que eu disse ao Senhor, nem lembro de todas as pessoas que já passaram, mas o Senhor esse Pai me ajuda a lembrar dos fatos, né? Então, o Senhor foi mostrando para mim que aquilo tudo não era coincidência. No dia que eu sentei, muitas vezes eu estava aqui sentada conversando com você no restaurante da Tarantela, eu não esqueço disso. E lá sentada, você começou a falar sobre o chamado, você começou a falar do seu coração, sobre ser advogada e tal, sobre o sonho de ser juíza. E na hora, enquanto você falava, dentro de mim pulou uma palavra, que o Senhor, que você estava abrindo mão de um sonho, porque o Senhor estava preparando para outras coisas maiores, e aquilo que você teria como juiz, o Senhor vai lhe dar muito mais como uma ministra de Deus, porque o seu coração estava voltado para Ele, para proclamar Ele. Hoje, meus olhos veem. Meus olhos veem hoje aquilo que numa conversa pulou dentro do meu espírito. E aí aquela informação dentro do meu coração, eu sabia que não era uma coisa da minha mente. Por quê? Porque eu já tinha experimentado na minha vida. Eu digo, às vezes as pessoas querem tanto se mover no profético para sei lá qual a intenção, não vou aqui julgar, tá certo? Mas assim, se mova no sobrenatural para você, né? Amém. E porque você vai identificar a voz do Senhor. Um profeta, o verdadeiro profeta, ele não é simplesmente um jumento. A jumenta de Balaão, ela estava lá andando e aí viu um anjo. Ela teve uma visão. Profetas têm visão. Quem se move no profético tem visão, tem sonhos. Ela teve uma visão, viu um anjo. Depois ela fala algo para Balaão. Ela é ousada. Vamos dizer assim, ela fala algo. Mas ela não tinha intimidade com Deus, né? Ela não tinha relacionamento com Deus. Ela só foi um instrumento, uma jumenta usada. E o meu desejo, nunca sei, Deus não desejou um chamado na nossa vida para a gente ser jumenta usada por Deus, jumento usado por Deus, mas de uma experiência própria. Então, eu amo esse versículo, eu queria ler João 14, versículo 18 a 21, que eu não deixarei vocês como órfãos, na versão amplificada. Diz que sem conforto, desolados, entristecidos, abandonados e sem ajuda. Eu voltarei para vocês daqui a pouco. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês viverão também naquele tempo, quando aquele dia vier. Vocês saberão por si mesmos que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. A pessoa que tem os meus mandamentos e os guarda é aqueles que me amam. Aí ele prossegue no capítulo 16, versículo 13, que é a parte que eu quero enfatizar, diz assim: quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que revela a verdade vier, ele guiará vocês na verdade, a inteira e completa verdade, pois ele não falará sua própria mensagem, pela sua própria autoridade, mas ele contará aquilo que ele ouve do Pai. Ele dará a mensagem que tem sido dada a ele. E ele anunciará e declarará a vocês coisas que estão por vir, que acontecerão no futuro. Então, esse Espírito habita dentro de nós. E para a gente se mover nisso, o que eu aprendi, Vani, é que a gente precisa ter tempo com Deus. Eu não fui buscar esse tempo com Deus pensando em ser usada para outras pessoas. Eu fui porque eu disse, Pai, eu quero te conhecer. Amém. Eu fui porque eu queria entender o sobrenatural. Eu queria entender essas coisas e queria ser guiada. Eu via muita gente ser usada por Deus nessa área do profético e a vida dela ser uma bagunça. E eu disse, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser uma bênção para outras pessoas e a minha própria vida não corresponder, porque eu não sei para onde vou. Então, primeiro, eu disse a Deus, primeiro, Deus, eu quero ser guiada na minha vida. Senhor, eu quero casar bem. Eu quero servir bem. E aí, foi isso que aconteceu. Eu comecei a desenvolver isso, e eu gosto muito do que eu aprendi com o Rick Renner a respeito
do que em 2 Pedro 1, se eu não me engano, versículo 20 e 21, quando Pedro fala sobre os falsos profetas. E aí ele diz que o profeta, o verdadeiro profeta, ele não fala de si mesmo. Ele fala do que ele ouviu. E para falar do que ele ouviu, ele precisa... Eu gostei muito do que a palavra no original diz, que é como um barco, a vela, que você tem que botar a vela para o mar ela direitinho. Quem andou já de barco a vela sabe como tem que fazer. Tem que deixar ela pronta e vai esperar o vento. E quando o vento soprar, ela vai para onde tem que ir. Então, que eu disse, que coisa, quando eu escutei isso, que coisa linda, foi isso que o Senhor me ensinou. Você vai para a presença de Deus por você. Você aprende isso, você e ele, nesse nível de intimidade. E aí, quando você deixa sua vela pronta, porque você está na presença, seu barco, sua vela está pronta, está bem estendida. E aí, quando o vento sopra, quando o Espírito de Deus sopra, uma conversa, você andando com alguém, porque as minhas experiências profundas em Deus, de revelações, muitas delas não foram na frente do púlpito. Foi andando com alguém e dizendo para ela coisas, de virar para alguém que estava em pecado e dizer para ela, pare de enganar sua mulher. Eu mesmo tomei choque quando eu disse aquilo para aquela pessoa. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E eu fiquei sem entender, e tentando entender na minha mente o que era. O Senhor disse, a frase foi bem forte, pare de enganar sua mulher. Pare de enganar sua mulher. Mas por quê? Porque quando a gente deixa, o vento vai soprando. Então eu fui identificando. No meio do culto, orando, Vânia, deram-me passar a palavra para orar. E enquanto eu orava, abri o olho. Quando eu abria, parecia que aquela pessoa se destaca no meio de toda aquela congregação. Parece que todo mundo some. E aquela pessoa fica ali na minha frente. E algo acontece. Né? O Senhor mostra para mim, vai até lá, vai até ela. Né? Eu disse, tá certo, vai até ela. Eu comecei a sentar. Uma vez eu sentei do lado de uma pessoa, peguei a cadeira, sentei do lado da pessoa e disse, o que você tem que fazer é isso. Sente e escute. Esse momento para você é para você sentar e escutar. Vânia, eu só segui aquele impulso do Espírito que veio sobre mim. Eu não pensei, tá profetizando. Mas ela acabou, quando terminou o culto, ela disse, Edma, eu tinha acabado de dizer a Deus, Senhor, o que é que eu preciso fazer agora? Você puxa a cadeira, senta do meu lado e diz, sente. É para você ficar sentada e ouvir o que eu tenho a dizer. Amém. Depois, eu fui na frente de um casal. E eu lá sabia, eles estavam dormindo juntos, tendo sexo, antes do casamento. Eu paro na frente deles e digo, porque fazer sexo antes do casamento não pode, não é verdade? Eu não estou dizendo que todas as vezes que eu parar na frente de alguém, disser alguma coisa, por favor, gente, que aquela pessoa está vivendo isso. Mas logo depois, a bomba estoura. E aquela pessoa, aquele casal realmente estava e achou que eu sabia daquilo de outra forma, que eu fui avisada. Mas não foi Deus falando comigo. Então, todas as coisas que foram acontecendo, que eu digo daquela vela, né? Que o vento está pronto, aí o vento vai soprando e você vai indo. Eu disse, Senhor, isso não é coincidência. Agora me ensina. E eu vou dizer a você, Vaninha, que eu ainda estou aprendendo. As coisas do Espírito, elas são muito profundas. E o desejo que eu tenho é de não machucar ninguém. De não errar, né? Porque eu vejo muitas pessoas machucando pessoas em nome de um chamado profético, né? Em nome de estar se movendo no profético. E ao invés de levantar, está destruindo vidas. E eu disse, Pai, porque o profético, você tem que ouvir de Deus. Às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Edma, eu estou percebendo que você recebeu alguma coisa, seja corajosa, fala. Mas, Vânia, o Espírito de Deus falava para mim, calma, calma. E eu disse, eu tenho que discernir
se aquilo é para falar, se aquilo é para orar. E eu preciso entender como dizer, porque as emoções, você sabe, tem vezes que chega com tanta intensidade a informação que as pessoas dizem, mas você se transforma. Mas eu estou tentando entender aquela informação, aquela intensidade. Muitas vezes eu fiquei, meu Deus, eu não quero ser dura, né? Mas vem uma intensidade que eu vi em Jesus também. Sabe, Jesus foi intenso, Jesus foi tão intenso que ele chegou a virar mesas no meio do templo. Mas é assim, eu comecei a descobrir. E aí, Maneco, Maneco não, né? Manuel Dias, né? Manuel Dias foi um instrumento de Deus e tem sido para me orientar, me puxar, me encorajar, né? Mesmo de longe, ele disse, olha, Edma, eu vejo o chamado sobre a sua vida. Você precisa desenvolver isso. E aí manda livros para mim, né? E me incentiva. E aí foram homens e mulheres de Deus que disseram, mas você está prestando atenção como Deus está te usando? E aí despertou dentro de mim, sabe, Vânia? Peraí, ainda. Depois o próprio Brad Fluke veio para mim, para falar coisas que eu não preciso dizer aqui, mas para falar sobre o chamado. E aí eu disse assim, olha, é o seguinte, pai, é o seguinte. Eu sei porque você sabe o que eu estou querendo dizer. Você sabe. E quem está me escutando sabe também. Me ensina. A gente vê muito pastor. Tem referencial de pastor ao nosso redor. Muitos pastores maravilhosos. Mas tem poucos referenciais de profetas. E eu pedi ao Senhor, disse, pai, levanta referenciais proféticos verdadeiros. Para que possam me ensinar a entender o fluir, para que eu possa realmente abençoar pessoas, levantar pessoas, declarar. E eu tenho visto isso na sua vida também. Esse desejo, a gente descobre, mas a gente não quer, né? Eu acho que eu não conheci ainda que gostasse muito. Não é que a gente não gosta da ideia, é porque quando a gente entende a responsabilidade do profético, nem sempre é uma coisa boa, não. Nem sempre é bom quando você consegue ver o lado ruim das pessoas. Nem sempre é bom. Mas também é uma graça de Deus sobre você. E aí eu tenho pedido ao Espírito Santo para ajudar a equilibrar isso tudo. E eu digo a você que está... Gente, se mova por amor. Tudo que a gente for fazer, se mova por amor a vidas. E foi assim que eu comecei a identificar e ainda estou crescendo, né, desenvolvendo. Palavras que foram ditas para a igreja, que hoje eu vejo manifestas. Coisas que o Senhor disse que ia acontecer a respeito do prédio, hoje estão acontecendo. Então, assim, eu disse, ok, Senhor, tá. Então foi isso, e ainda estou aprendendo. Muito bom, Ed. Muito esclarecedor. E conhecendo você, né, eu sei o quanto você é reservada, o quanto você era tímida. Meu Deus, para Edma pegar no microfone, gente, era uma luta. Ela era a mulher dos bastidores. Era departamento infantil, que sempre foi o amor da vida dela. Eu aprendi, né, a gostar de departamento infantil com Edma. Ela me obrigou a ir para lá. Foi uma experiência profunda. Foi uma experiência tremenda. Eu dizia, não, Edma tá ficando louca, a pastora dela enlouqueceu. Eu no departamento infantil, as crianças não vão me aguentar, eu vou morrer ou vou matar alguém ali dentro. Mas ela já via. Talvez ela nem tivesse consciência de que estava me treinando para quando eu chegasse em Salvador, fosse o departamento que eu logo me envolvesse, porque precisaria cuidar das crianças. E eu louvo a Deus pela sua vida. Então, gente, para Edma abrir a boca e falar, pode ter certeza que foi uma ação, e tem sido uma ação sobrenatural de Deus, porque ela nunca quis estar em evidência, né? E como ela falou muito bem, o profético não é para
a pessoa ficar em evidência, mas Cristo ficar em evidência. Né? É um livramento que alguém está recebendo, né? É um encorajamento. Muitas vezes eu vejo você fazer isso. E Edma, o tempo é seu. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu anotei algumas coisas, mas você já até respondeu muita coisa. Eu quero que Deus se manifeste em sua vida com mais frequência através de quê? Você tem visão, sonhos, ou discernimento de espírito, ou qualquer outra forma, ou essas formas paulatinamente. Não sei se deu para você entender. Porque muitos querem saber, né? A gente está com um público maravilhoso, tem mais de 210 pessoas nos ouvindo. Obrigada, queridos, pela audiência. Eu quero que você nos siga no Instagram, viu? No @Verbo Salvador, como também Instagram de Aracaju. Acredito que é @Verbo Aracaju, não é isso? Isso. Então, eu queria que você respondesse isso. Como é que Deus se manifesta mais em sua vida? Você é mulher de sonhos, que tem categorias do profético, né? Tem muitos que sonham. Tem outros que têm visões abertas. Outro está em um lugar e realmente discerne. Tem um espírito maligno ali. Tem um espírito de pombagira ali. Ele vê o mundo espiritual aberto. Como é que Deus te usa? Bom, eu tenho tido várias experiências, né? De sonhos exatamente, de sonhar exatamente com um acidente. Sim. E o Senhor livrar que não foi, aconteceu, mas não aconteceu como estava previsto de acontecer, que seria de frente, o carro de frente com o caminhão, como Sim. eu via. Não aconteceu. Eu acordar, é porque tem coisas que são um pouco assim delicadas de dizer, porque pode expor certas coisas que eu não posso expor. Certo, mas, por exemplo, eu estava buscando o Senhor se eu dizia ou não. Eu acordei um dia com uma frase: é fácil roubar a igreja. Entendi. Bem assim. Eu disse, como é? Com uma frase. Virei para Darren e disse, Darren, tem alguma coisa errada acontecendo na igreja. Quando o Darren saiu, eu estava brigando para contar, não, mas vou contar. Né? Quando o Darren saiu, ele encontrou com uma pessoa e a pessoa disse, olha, pastor, não aguento mais, está acontecendo isso, isso e isso. Depois foi no outro lado, a pessoa disse, pastor, tem isso, isso e isso. E sabe aquela informação que você quer, você recebe, então, uma frase nítida no meu ouvido, assim que eu acordei. Tá acontecendo isso. É como se Deus estivesse dizendo assim, dá um basta, cuidado, protege. E tudo foi revelado naquele mesmo dia. Foi o que mais me impressionou. Porque eu caí num pranto aqui, uma intercessão que veio no meu coração. E naquele mesmo dia, as coisas foram desvendadas, uma atrás da outra. Então, dos sonhos, eu vi, por exemplo, a quarentena, eu não entendi, porque eu vi, num sonho, eu via, como se fosse um sonho, é como se eu estivesse dormindo ou estivesse acordada, eu me via na frente da igreja com o Darren, mas eu olhava para o público, não tinha ninguém, só tinha cadeira vazia. E eu perguntei a Deus, Deus, o que é que está acontecendo? Eu só me via orar, mas eu não estava entendendo. Então, eu vi a cena daquilo que está acontecendo. Então, em sonho muitas coisas, inclusive na minha própria vida. Eu estava grávida de Emily e eu sonhei, é como se alguém, se você estivesse assistindo um filme, a melhor descrição que eu posso dizer é que, você já viu aquele tipo de filme que a pessoa leva para o passado da pessoa, alguma coisa, aí, ou leva para o que tá acontecendo, vai acontecer no futuro? Sim, então, a sensação é que eu estava assim, nesse sonho. E aí eu me via sangrando. Sangrava, eu estava grávida e sangrava, estava perdendo a criança. Aí a pessoa virava com uma voz bem tranquila, que eu não conseguia ver quem era, e dizia bem assim, você quer que isso aconteça, filha, com você? Então, aí eu dizia não. Aí ele disse, então pare.
de desonrar seu marido. Eu acordei e tinha um pequeno sangramento que eu tive. E eu tive que, deixa eu explicar, eu tive que virar para Darren e pedir perdão a Darren, porque Darren estava dizendo o tempo inteiro que eu estava grávida, que eu não tinha razão nenhuma de estar me metendo e fazer tudo, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa elétrica, gosto de produzir, gosto de ajudar, se vejo cadeira para carregar, eu carrego, os meninos aqui ficam brigando comigo, se tiver algum escutando, já sabe aí, um pastor auxiliares também fica, não acredito, Edna, você está pegando esse peso, você já... Então, eu fazia a mesma coisa grave, então estava desobedecendo, desonrando meu marido, né? E aí eu pedi perdão a ele, na hora passou completamente. Então, Deus revelou para mim, naquele sonho, o que ele queria que... se ele perguntou para mim, o que você quer que aconteça? Eu disse, eu não quero que isso aconteça. Então, pare. Então, sonhos, muitos, mas o que tem muito acontecido, muitas pessoas dizem assim, Edna, antes de ir para o culto, Deus me mostra, o irmão Reagan fala sobre isso, né, também, que Deus mostra muito para ele o que vai acontecer lá, né, ele está em oração e Deus mostrava para ele tudo que ia acontecer, ele tinha uma visão anterior a isso. Vânia, se eu disser para você, isso aconteceu comigo poucas vezes. A maioria das vezes, quase que 100% das vezes, eu estou no culto, eu estou orando, e aí, de repente, como disse, o vento sopra. Verdade. E aquela pessoa vem para mim, entende? Ou eu estou numa conversa, e eu puxo uma conversa, não sei de quê, para quê? Eu mesmo, como já aconteceu, na minha cabeça, por que é que eu estou trazendo esse negócio à tona? E aí é uma resposta, aí a pessoa disse, você não sabe, porque aquela conversa foi resposta para mim. Nisso. Agora é isso, queridos, cada um de nós pode ser usado. Não é somente todos nós podemos ser usados. A gente pode querer fluir nos dons do Espírito dessa forma. Não precisa ter chamado específico para isso. Mas isso acontece muito, tem acontecido muito comigo, de virar na hora, vir alguma informação, alguma frase, alguma lembrança daquilo ali. E eu não entendo direito. Hoje, por mais que eu não entenda direito, eu dou o primeiro passo, porque eu aprendi que a gente dá aquele primeiro passo e as informações vão sendo agregadas, né? O próprio Brad Fluke foi falando que muitas vezes ele chega e ele só tem a primeira informação. E aí, depois vai chegando todas as outras. Porque o Espírito está interessado em revelar. Então, tem sido dessa forma que tem acontecido comigo e eu estou aprendendo. Amém, é verdade. Agora, já aconteceu também... Pode falar. Já aconteceu também, Vânia, nisso aconteceu com uma moça, que eu virei para ela, Marli estava comigo, eu virei para ela e disse, eu tenho que ter cuidado com ela, porque ela está debaixo da influência de um espírito de pombagira. Entende? Ela não é ela tá cedendo para essa influência. Tem que ter cuidado com ela, cuidado. Então eu estava conversando, só que eu esqueci disso. Eu disse para ela, esqueci completamente. Quer dizer, eu parei ela, puxei ela e falei a informação. Que não era a pessoa, não é que ela era ruim, mas que uma influência sobre ela, a gente estava ajudar ela sobre isso e proteger os homens ao redor, porque não era uma influência que estava sobre a vida dela. Essa daí foi a primeira experiência que eu tive de ver nesse aspecto, porque eu nunca tinha visto isso antes, né? Nunca tinha percebido isso antes, mas isso não é algo muito que acontece corriqueiramente, não. Eu só entro, o Zuleika fica rindo, às vezes eu entro num ambiente e eu digo, às vezes eu tenho vontade de chorar, e eu disse, Senhor, o que é isso? Uma vontade de chorar, e eu disse, eu não estou triste, não está nada, vem um peso de intercessão muito forte, que eu creio que está muito entrelaçado com o chamado também. Claro que não é só de um chamado, todos nós podemos fluir na intercessão, mas a percepção de um ambiente, de entrar
e sentir que alguma coisa não está certa. E aí você começa a orar em outras línguas, o Senhor vai te dando, a Zuleika fica brincando que diz que me vê na torre de vigia e na linha de frente, diz que está em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso tem a ver com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então essas têm sido as minhas experiências, né, no mover do Espírito. Amém. Edma, quem tem familiaridade com você, né? Que, por exemplo, acho que até suas ovelhas percebem isso. Alguém lembrou aí. Que o seu olhar, às vezes, é fulminante. No sentido de que quando você olha, com certeza vem uma profecia. Isso é verdade? Tem acontecido mesmo? Você percebe? Geralmente, eu nunca percebi, eu só vi na gravação depois, né? Eu fiz assim, meu Deus, que olho foi aquele? Mas, a gente assim, já sabe, nas conferências, quando você olha assim, diga, eita, a leoa vai rugir agora. Isso acontece mesmo, né? Alguém colocou aí que o olhar de Edma, você sabe que Deus está mostrando tudo. Isso é uma das evidências do chamado profético, de que você está vendo lá no profundo? eu creio que sim, Vânia, porque isso não é uma coisa que só tem acontecido comigo. Eu vejo vários homens de Deus e mulheres de Deus que têm sido usados, inclusive você, né? E não é algo que a gente faça de propósito. Parece que alguma coisa, não, eu vou dizer o nome dele. O Espírito Santo nos chama a atenção daquilo e a gente não consegue. E nesse momento, parece que você está lendo um jornal, ou vendo, você não consegue, e você tenta, ao mesmo tempo, enquanto a informação está chegando, a gente vai tentando digerir aquilo ali, porque eu disse, pai, eu não quero passar, a gente não pode se mover no profético baseado na nossa opinião. A gente não pode mover no profético baseado nas nossas emoções. E aí eu acho que é o grande que a gente precisa. E eu tenho buscado em Deus muito isso. Cuidado com as emoções. Eu sou uma pessoa muito expressiva de si. Eu já estou falando com você, eu estou movimentando minhas mãos, meu rosto facialmente, ele já se expressa. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa que já é expressiva. Mas Darren disse que quando ele disse que ele disse, eu já sei, né? Às vezes eu estou sentada. Agora é engraçado. Darren treinou a você, Darren treinou a mim. Eu me lembro Darren ministrando aqui. Aí ele olhava para você e dizia, Vânia, você tem algo de Deus, não tem? Vem aqui. Eu lembro. Lembra? Vânia, você tem algo de Deus, vem aqui. Né? Então, assim, Darren disse, olha, eu tenho visto isso em você. E ele consegue discernir isso também. Eu acho impressionante. Olha, cuidado. Deixa eu explicar uma coisa para cada um de vocês. O seu pastor é um homem de Deus. Não fica preocupado. Olha, tá vendo uma pessoa que está sendo usada tremendamente por Deus hoje? Vânia. E Deus levantou Vânia. E Deus usou o pastor. Ela precisou dizer, olha, tá vendo, pastor? Tá me vendo, pastor? Tá me vendo, pastor? Tá me vendo, pastor? Eu tenho te chamado. Você não tá vendo, não? Ei, não foi assim. O pastor viu, o pastor identificou. Não estou tirando o fato de alguém chegar e dizer, olha, pastor, é o que eu recebi do Senhor. E o pastor vai filtrar se deixa falar ou se não deixa falar. Se é algo que ele acha que precisa ser falado em público naquele momento, se não, a sua responsabilidade é ser só ali. Mas o que eu vi, Vânia, foi Deus pegar você e mostrar, né? E eu me lembro uma vez que o pastor, no meio de uma reunião, disse assim, olha, ela se move nessa unção. Honre essa unção profética na vida dela. Honre que você vai receber. Foi uma reunião de líderes, alguns estavam achando que você falava demais, mas ele nem sabia do que estava acontecendo. E depois só a gente soube o que estava acontecendo. Aí o Senhor levantou e falou, para mim, como ele é meu marido, fica aquela coisa, né? Meu pastor, meu marido. Então, mas ele consegue discernir. Ele diz que muda algo em mim, que ele disse, eu só sei ver, antes mesmo que você comece, eu só sei saber que você vai fluir isso aí. Né? Então, eles não fugem do seu chamado, né? O maior encorajador, ele disse, eu não colocaria você no lugar
se eu não visse um chamado na sua vida. Então, É é verdade. Deus falando conosco, Deus falando conosco. Então, Edna, acontece. você falou algo bem importante, né? Oportuno, em que existe o chamado profético e existe também todos nós como cristãos, se temos a palavra, em um dia ou outro, em várias ocasiões, sermos usados na unção profética. Né? Foi muito interessante, porque às vezes a gente vê mestres, professores do Rema, às vezes uma pessoa que vai ensinar a palavra e de repente flui, vem uma profecia Sim, fortíssima, né? E é muito bom a gente estar encorajando, né, as pessoas que estão nos ouvindo a entender que elas podem a qualquer momento ser um instrumento de isso, Deus no isso, profético. Não querendo isso, dizer que é um chamado profético, porque o chamado profético ele é mais constante, né? isso. A gente vê, você não procurou, você não procura. Às vezes você está até envolvida numa conferência com outras coisas lá atrás, e de repente você senta ao lado do pastor Del e a gente percebe que você estava às vezes o tempo todo trabalhando com outras coisas. Mas você senta sem procurar e a gente percebe quando o culto às vezes vai até terminar e a gente percebe que o pastor olha para você e você tem algo de Deus. Ou seja, você não programou. Você não ficou especulando, eu tenho que profetizar. Não. Você estava fazendo as coisas naturalmente. Isso é evidência de um chamado profético, quando você não espera e pum, cai. Né? Eu estou falando isso para encorajar nossas meninas aí e Sim, homens também que estão entrando a não se esquivar de falar quando Deus manda falar. Né? sim, Isso é muito importante. Não achar, não, é só quem é profeta que vai fazer isso. Não. Tem muita gente ensinando, pastoreando e flui. Né? O apóstolo, por exemplo, pastor Deuri, uma das profecias mais marcantes que eu recebi na minha vida veio do pastor Deuri. Era um momento de muita indecisão que eu estava passando. E eu lembro que ele parou e disse, ele profetizou que eu seria uma voz profética, né? E Edma, eu posso te dizer, quando eu estou pensando às vezes em desanimar, às vezes circunstâncias se levantam e eu começo, vem condenação, por que você deixou o emprego, por que você deixou a carreira, isso, eu estou abrindo meu coração, né, publicamente, às vezes isso vem. sim, E eu sim, muitas vezes lembro, né? Eu sei que é o Espírito Santo lembra. Pastor Dério te falou isso há mais de 15 anos atrás. Você sim. é uma voz. Então, toda vez que eu estou ministrando na igreja ou numa live como essa, eu lembro daquelas palavras, você é uma voz. E eu cheguei Sim, aqui em Salvador, fui fazer programa de rádio. Aí eu fazia com Rosana, né? Rosana tá aí. A gente apresentava a rádio. E as pessoas reconheciam nossa voz. Aí eu lembrava, você é uma voz. Agora, nessas lives, né, no YouTube, que está indo para o mundo, você é uma voz. Então, essa profecia de alguém que não tem um chamado profético, tem um chamado apostólico, mas que vem a unção profética. Essa profecia sim, me levanta muitas vezes, né? Muitas uhum, vezes me encoraja a não desanimar, a não desistir. Então, eu quero encorajar vocês que nos ouvem a entender sim, que, de repente, Deus pode te usar, mesmo como sim, pastor, mesmo como profeta, mesmo como mestre, mesmo como evangelista na rua, mesmo sim, como dona de casa, que ora e Deus te usar para levantar vidas, né, para marcar com uma palavra. Então, eu queria só, né, abrir esse parênteses, porque o tempo é seu. Eu quero para ligar perguntar uma para coisa. alguém, né? Só para Isso, ligar pode para falar. alguém, porque Sueli mesmo, há anos Sim, atrás, quando Deus estava falando coisas específicas sobre a minha vida, Sueli, do nada, né? Que não é do nada, inspirada pelo Espírito de Deus, simplesmente pegou o telefone e ligou para mim: ei, fofa, bem-aventurada a que creu, porque vai acontecer justamente como te foi prometido, fofa. E tal, amém. começou a ministrar. Exatamente o versículo que eu estava lendo, exatamente aquilo que Deus estava falando comigo, porque eu estava crendo, eu ia ver a manifestação daquilo na minha vida e ia inspirar outros com aquilo que aconteceu na minha vida e a inspirar outros a crerem também por uma família, a crerem também que Deus pode guiar eles para casar bem. Então, na Amém. mesma
Foi uma ligação por telefone, gente. Então, Deus quer usar. Às vezes vem informações dentro de nós e a gente não consegue lidar com aquilo. Ei, faça aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, que tem vindo informação. E assim, e não julga os profetas. Tá? Amém. Tem pessoas também que têm uma posição de julgamento. Acha muito dramático. Acha muito... Para que isso tudo? Porque fulana se move daquele jeito, o outro mais quietinho. Não julga ninguém, nem compara ninguém. Sabe, eu me lembro de Gilson. Lembra de Gilson, Vânia? Sim, quem não lembra? Da conferência profética. Ele pegou a camisa dele, ele tá com a camisa, e ele disse, você tem que rasgar seu coração. Quando eles têm rasgar seu coração, os botões... Eita, glória! Lembra? E aí ele teve que pregar o resto do culto inteiro, puxando a blusa para frente, assim, né? E ministrando. E foi algo bem intenso, que eu fiquei, meu Deus, que coisa intensa. Mas ministrou para a vida daquela pessoa que estava ouvindo. Vânia, eu nunca pensei na minha vida que isso fosse acontecer comigo. Porque eu disse, meu Deus, que intenso, né? Que coisa, eu, hein? Um dia, tô eu na porta da igreja, e a pessoa disse assim, olha, eu vou fazer o rema. Vânia, eu caí no chão, eu me ajoelhei no chão e comecei a adorar o Senhor. Eu disse, pai, eu não pensei, Vânia. Só fiz. Aquela imagem marcou tanto a vida dessa pessoa que falou, que ouviu, que viu, que até hoje lembra-se o amor que Deus tem por mim, que moveu o coração de uma pessoa nessa intensidade para clamar por minha vida, para que eu crescesse espiritualmente. Gente, às vezes as pessoas veem uma pessoa que se move diferente. Para que tudo isso? Isso é besteira. Ei, não julga não, tá? Não julga não também. E não sai criticando e falando mal, não, porque você já é um chamado difícil. Pouco, vamos dizer, muito difícil, porque nada de Deus é difícil. Mas pouco ainda... É visado, né? É um chamado visado e suscetível a muitas críticas, não é? Porque é um chamado, é um chamado que mexe, às vezes, com o oculto das pessoas, né? Sim. Edmo, eu queria lhe perguntar, a gente infelizmente, só temos 7 minutos. Eu queria te perguntar uma coisa, que conselho você daria? Porque eu vejo, tem muitas mulheres que estão nos vendo aqui, né? Inclusive, Wagner está aí. Obrigada, querida, por estar aí. Olha como é. Wagner é como um touro selvagem, né? Então, tem pessoas que é assim como ela. Tem outros que é como o Edma, mais quieta. Apesar que quando Edma entra na unção, vira um boi selvagem também. Então, a gente não pode, né, imitar ninguém. Existem várias características do mover profético. Tem pessoas que profetizam, gente, que não saem nem de trás do púlpito, imóvel, sim, mas você sabe que é Deus falando. Sim. Janaína Albuquerque mesmo, a grande profeta. Ela não grita, ela não altera a voz, ela é bem quieta. Mas, gente, entra como uma espada cortante. Então, é bom a gente entender que Deus vai usar de acordo com o nosso jeito. Não é isso? Eu queria que você desse conselhos agora, porque eu vejo uma gama de mulheres, esposas de pastores aí, eu percebi alguns nomes que têm fortes unções proféticas. Que conselho você dá para uma mulher que se move no profético e que é esposa de um pastor? Cuidado para que não atrapalhar as coisas. O pastor da igreja é o seu marido, não é você. Amém. Amém. E ele vai ouvir as direções de Deus. Você vai confirmar. Olha, o papel da gente não é liderar ninguém. O profético não lidera as pessoas. Amém. Quem lidera as pessoas é o Espírito Santo de Deus que habita dentro dela. O profético confirma a liderança do Espírito. Mas o profético vem, o que eu disse nesse instante, né? Eu estava orando, recebi uma palavra do Senhor, aí Sueli liga e confirma essa palavra. Eu estou muito bom. Confirmações. Mas o Senhor já tinha falado, por exemplo, você falou sobre Darren ter falado sobre o seu chamado como uma voz. Mas Deus já tinha falado com você no privado. Deus já tinha falado sobre o seu chamado. Inclusive, eu tinha medo das críticas. Sabe, eu tinha muito medo, ainda tenho, às vezes,
né? Quando é coisa muito... Quando é um encorajamento, a gente se anima, mas quando é uma correção, bate na... E quando é correção para líderes, aí mexe nas estruturas. Pode falar, Edna. Mas você não correu, não. Você recebeu do Senhor e ainda está vamos dizer, no começo, né? Essas coisas estão só... sabe aquela flor que está desabrochando, né? Ainda está com aquela primeira pétalazinha assim, ainda está nesse processo. Né? Muita gente ainda vai ver a dimensão do seu chamado e o alcance dele, sem você fazer muito esforço, né? Não é sem fazer esforço, porque o seu desejo não é com esforço, né? Então, assim, eu falo que eu quero viver para ti e que essa vida repercuta nos outros. Então, dessa forma mesmo, aí vai vivendo, as portas vão se abrindo, você passando, glória a Deus, e vai alcançando o mundo. Aí, então, do mesmo jeito que você faz, você recebeu, eu tenho recebido direção de Deus. Então, a gente serve para confirmar para o nosso marido, a gente não serve, que na verdade eu não gosto nem de falar do nosso marido, né, esposo de pastores, me ajuda bastante. Eu chamo o Darren de meu pastor. Se alguém vê, olha, pastor Darren disse isso, pastor Darren disse aquilo. Eu estava numa reunião, eu disse, pastor, eu posso dizer isso? Olha, na minha opinião. Então, eu faço isso, e às vezes pode soar meio estranho para muitas pessoas, mas eu faço isso para que eu mesma lembre que eu não sou a pessoa que diz e que manda nessa igreja. E vou te dizer outra coisa. Porque Deus fala com o pastor, a unção está sobre ele. Teve várias coisas, por exemplo, eu queria levar a escola de oração para Aracaju, trazer, melhor dizendo, para aqui para Aracaju. Lembra que eu fui para Salvador, viajava direto para Salvador, porque foi algo que o Senhor disse para mim, você precisa ir. Aí o pessoal disse, pede a gravação, a Vânia te dá, você é esposa do supervisor. Eu disse, não, mas Deus não falou para que eu pegasse a gravação. Deus disse que eu tinha que estar lá. Eu preciso desse tempo de refrigério, eu preciso desse tempo e eu preciso estar debaixo daquelas unções que estão lá. Eu preciso... Temos 2 minutos. 2 minutos. Vou tentar afinar. Então eu fui, Darren não fez naquele momento, e fez agora, recentemente, a escola de oração. Foi no tempo certo, gente, conseguiu pegar tanta gente. Então lembra, você é uma mulher de Deus, como qualquer outra pessoa no chamado. Não mistura seu marido com seu pastor. Fala as intenções que você tem no coração. Agora, primeiro, o profético, você tem que ter certeza. Primeiro fica na presença de Deus, para ter certeza que essa informação tá certa, que é realmente para passar no espírito da coisa. Porque eu já errei, não sabendo discernir a forma de passar aquilo ali. E não foi bom, entende? Tem que saber a forma de passar aquela informação também, né? Então você é uma voz de Deus para o seu marido, é uma voz para confirmar, é uma voz para levantar, é uma voz para alinhar, é uma voz de Deus do lado dele. Então, e ele, deixa Deus usar ele como seu pastor para te levantar. Não busque usar a sua função de esposa de pastor para se erguer a si mesmo. Deixe que o seu marido reconheça, veja na sua vida como seu pastor. E como seu marido, ele vem dentro de casa, ele acompanha a sua vida, e como seu pastor. E ele vai te levantar como o seu pastor, como levanta qualquer chamado na igreja. Muito então, bom. Então, não recua, tá certo? Ah, mas vai parecer que eu estou imitando fulano. Não é não, é porque nos últimos tempos, o chamado profético vai ficar mais forte. Isso. É porque é necessário. Então, é por isso que o Senhor está levantando sua voz, Vânia, levantando o Manuel Dias para poder buscar fazer aqueles seminários. Lá em Campina Grande ele fez. Quem não assistiu, assista, está no YouTube, falando sobre profético. Simon Pória ministra também. Brad Fluke tem ensinado sobre os dons do Espírito. Acessa o Facebook dele, o Instagram, e veja sobre dons do Espírito, porque o profético que você tem para se manifestar mais forte é necessário. Amém. É necessário nesses últimos tempos. Amém. Né? Estamos concluindo, gente. Aí tem o PicPay, @Raimundo e Vânia Nascimento. Se você foi abençoado, quiser honrar a vida da Edma, da profeta Edma, você pode enviar sua honra, sua oferta, e nós vamos direcionar para ela.
Edma, muito obrigada. Foi poderoso. Eu agradeço a todos que nos acompanham. Amanhã, nesse mesmo às 10 horas, temos Joanice, direto do Japão. Uma grande Amém, vai ser profeta a de bênção. Deus. Muito obrigada, viu, pastor Dário? Obrigada por liberar a Edma. Meninas e meninos, Deus abençoe vocês. Amém? Amanhã, 10 horas, estaremos aqui.